Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os novos e os que retornam. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer pelos likes e comentários no vídeo anterior. O vídeo teve uma recepção muito maior do que eu imaginava. Eu fiz ele meio às pressas para postar antes do final do canal, para ser justamente uma homenagem e tirar do meu sistema tudo que eu estava pensando sobre o assunto, e deu no que deu. Eu comentei que adoraria fazer vídeos para cada era, para poder me aprofundar e falar tudo que ficou faltando. E é isso que eu tô fazendo aqui. Eu tô aqui agora para isso. Vai ter, sim, um vídeo sobre a Cartoon e a Nick, não se preocupem, como a gente deu uma conversada nos comentários, eu pretendo fazer sobre os outros canais infantis também. E também sobre High School Musical, o desafio. Aliás, eu fui atrás da pasta com os filmes, porque eu lembrava que eu tinha dado uma olhada em todos os filmes dessa versão de High School Musical ao redor do mundo e tudo mais, que eles fizeram. Eu tinha baixado, eu tinha certeza disso. E foi durante a pandemia, lá em 2020. Ou seja, o isolamento realmente deixou todos nós meio totocas da cabeça, não é mesmo? Principalmente porque eu percebi que foi bem difícil de achar, eu lembro disso, mas eu percebi que eu nem achei coisa que tinha legenda em português, ou sequer legenda em inglês ou em espanhol, tipo, como eu esperava ver o High School Musical, o desafio da China, sem legenda? Qual o meu problema? Bom, então, voltando aqui, eu planejo sim continuar fazendo vídeos, eu só espero poder finalizar logo toda essa parte da Disney, porque, eu ainda tenho todos os arquivos de mídia do vídeo anterior, então fica mais fácil para eu editar, usar logo, ao invés de baixar mais coisa para fazer outros vídeos, porque senão meu PC vai chegar no limite, então tem isso. E 2, eu acho que fica mais organizado os vídeos serem seguidos, ao invés de ficarem intercalados, fica melhor na minha opinião. Então eu espero que vocês segurem na minha mão, venham comigo nessa jornada, antes de eu começar a falar sobre outras coisas e terminar essa jornada da Disney. Então, vocês já sabem, já se ajeita na cadeira, na cama ou no sofá e vamos começar. O início do Disney Channel. O ano era 1977 e, como vocês sabem, Jim DeMuro, sim, eu aprendi a falar o nome dele certinho dessa vez, foi o executivo da Walt Disney Productions, que apresentou a ideia de um canal de televisão com o conteúdo Disney, mas o presidente da Disney na época, o Card Walker, recusou a proposta. A ideia ela ficou lá engavetada por 6 anos, até que ela finalmente viu a luz do dia e eles anunciaram o lançamento do Disney Channel, com um investimento de 11 milhões para adquirir espaço na TV e 20 milhões na compra e desenvolvimento da programação criada. Então, 18 de abril de 1983, está vivo! O Disney Channel está vivo! O primeiro programa a passar nas telinhas do canal foi a série original Good Morning Mickey, que apresentava curtas de animação da Disney com foco na turminha clássica que era o Mickey, o Donald, Pateta, Minnie, Margarida, Pluto, enfim, a gangue do rato, vocês conhecem bem. Nessa época, o canal só funcionava por 16 horas, todos os dias das 7 às 23. Então, as crianças tinham que lembrar de sincronizar nos horários dos programas favoritos para conseguir assistir. E se perdesse o horário, já era, sem episódio por hoje. Os assinantes do canal recebiam também uma revista com a programação mensal, chamada The Disney Channel Magazine. Nela, eles tinham listagens para os programas, mas também traziam reportagens sobre programas futuros, os bastidores, curiosidades, coisas assim para poder manter o interesse dos assinantes. No início de 1997, a revista ela foi substituída por uma nova, a Behind the Ears, que tinha basicamente o mesmo conteúdo. Eles só quiseram mudar o nome. É isso aí. Ambas tinham o seu espaço também na TV, atuando como intervalos, já que o canal não tinha exatamente comerciais. Ele só apresentava os programas que eram exibidos, mostrava horários ou falava sobre os filmes que estariam por vir. The Disney Channel is the only major pay service that provides its viewers with a full-size magazine guide for your viewing enjoyment. It's much more than a programming guide. It's your ticket to behind-the-scenes articles, interviews with Disney stars, and a special pull-out section, a magazine within a magazine, just for kids. It's amazing. Specially selected stories written by your children.
And with every issue, you'll receive special discounts and membership to the exclusive Disney Channel Travel Club. Share the magic, fun, and excitement of the Disney Channel magazine now. Em outubro de 83, o canal estreou seu primeiro filme live action feito para TV, Tiger Town. Esse filme rendeu para eles o prêmio Cable Ace, que foi um marco para a Disney começar a investir mais nos filmes para as telinhas do Disney Channel. Já o primeiro filme de animação clássico da Disney que foi transmitido no canal foi Alice no País das Maravilhas, em 1984. Em 95, o Disney Channel se lança em alguns países da Europa. Em 96, Sudeste Asiático. Em 97, no Oriente Médio, na África. E o canal estava vivendo, assim, o sonho colonial. Se espalhando assim pelo mundo, a Inglaterra com certeza sentiu inveja da velocidade que a Disney Channel invadiu as casas ao redor do globo. O DC, então, começou a oferecer um filme no horário nobre todas as noites, começando às 19 horas, com a expansão do bloco de filmes do Magical World of Disney, o maravilhoso mundo de Disney, que foi o bloco mais duradouro da história do canal. Passava de segunda a sábado à noite e estreou com chave de ouro. O Rei Leão, pra quem não sabe, esse era o Frozen da época, foi o maior filme da Disney por muitos anos e era o meu filme favorito. A minha cachorrinha se chamava Kiara por causa do filme 2 e eu tenho até hoje todas as fitas guardadas. Sim, até a da série do Timão e Pumba. Eu vou aqui agora abrir um parêntese, que é de um site, ou 2 sites, não sei se é o mesmo site em épocas diferentes, não sei exatamente porque, como eu falei, muitas coisas dessa época são ou lost media, ou são muito difíceis de achar ali a veracidade do ano, a não ser que seja uma coisa que esteja com uma data muito certinha, como por exemplo, a data de estreia, de término de uma série. Quando não é algo assim, como é o exemplo de agora, que é um site, eu não tenho como dar a certeza do ano. Mas dá pra gente ter uma noção pelas coisas que tem na imagem. Essa primeira imagem pode ser que ela nem seja realmente conectada com o Disney Channel em si, mas que pode ter sido ali uma precursora de ter um site do Disney Channel, porque isso não era exatamente um site da Disney, era um site dentro do Yahoo, por exemplo. Pode ser que isso aqui tenha sido só um blog / site antes de ter realmente o site do Disney Channel. Porque existe o site da Disney? Existe, mas esse aqui não era o site da Disney. Isso aqui era um web guide para as crianças. Então ele era realmente voltado a espaços de blog, espaços que era para as crianças se conectarem ali no início da internet com o conteúdo da Disney. E logo depois, foi provavelmente a partir daqui, com as crianças entrando cada vez mais na internet, que eles então criaram um site pro Disney Channel. E é daí que a gente tem essa primeira imagem aqui do que seria realmente um site do Disney Channel, que é o Disney Channel Television Site. E tem ali atrás uma parte que é voltada para ABC. Dá pra ver que tá escrito ali assim, ABC. Então pode ser que tenha sido um site adjacente que surgiu de um site do ABC. Pode ter sido já ali um primeiro site do Disney Channel mesmo, só do Disney Channel, mas que tinha ainda conexão com o ABC, porque o ABC também era Disney, também é da empresa Disney. Então, aqui a gente já tem mais ou menos como ter uma noção de que isso aqui provavelmente foi em 1997, pelos desenhos que estão aparecendo aqui. Ou seja, foi ou no final aqui dessa era do Disney Channel, ou logo no início da próxima era. Porque tem ali o Recess, por exemplo, Hora do Recreio, é de 97, a série dos 101 Dálmatas. Todas essas coisas assim são realmente um fator que foi determinante para o fim / o começo de uma era. Está na hora da nossa rodada de filmes, séries e programas do DC. Todo vídeo vai ter o momento de falar das grandes estrelas da programação, ou nesse caso, tudo que tinha mesmo. Na era que a gente estiver cobrindo, a gente vai falar sobre os pontos altos, os pontos baixos e sobre como a programação era vista e recebida pelo público de modo geral. Bora lá, como eu disse, Good Morning Mickey, de 1983 a 1992. Welcome to the Pooh Corner, de 1983 a 1986. Everybody's waiting here at Pooh Corner, waiting for you and Winnie the Pooh to have a happy Ooty-Boo time. You and Me Kid, de 1983 a 1986. Only in your eyes, or just take my hand. Look in my eyes, we both understand.
else can you have such special times together? Contraption. 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 De 1983 a 1900 Por que isso tá tão difícil? Contraption. Contraption. De 1983 a 1989. What did Prince John tell the snake to stop doing in his ear? Hissing. Hissing is correct. Another contraptile for the blue team. Okay. What did the snake say was the secret plan for the tournament? To try to get Robin Hood. Correct. Contraptile for the red team. Race time again, so head for your magic carpets. Coaches, if you'll help them get ready for the race. Epcot Magazine, de 1983 a 1986. Journey into the world of great ideas every day on Epcot Magazine, exclusively on the Disney Channel. Donald Duck Presents, de 1983 a 1992. The New Levy to the Beaver, de 1983 a 1985. Essa aqui, no caso, é uma sequência de uma série da CBS, por isso que tá The New, é porque é uma sequência, Mouser Size, de 1983 a 1996. Para as crianças se exercitarem, já que elas ficavam muito tempo sentadas assistindo TV, e isso passava uma boa imagem para os pais de que a Disney se importava. Programas desse tipo já eram realmente bem comuns e famosos nessa época dos anos 80, então por que não também ter uma versão infantil? Deu muito certo, aliás. Symbol, de 1984 a 1991. O próprio Walt Disney conversava com os personagens animados sobre o filme que iria passar. Era um curta, assim, logo antes do maravilhoso mundo de Disney começar. E aí depois da conversa, passava um curta-metragem e aí o filme. Infelizmente, esse aqui é Lost Media. Eu só sei do conceito porque falam sobre na internet e tem na Wiki falando sobre também. Mas essas imagens aqui que estão de fundo, elas são apenas para demonstração. Infelizmente, esse aqui tá perdido. Adding dialogue is a separate operation. For this, the operator synchronized his lip movements with a pre-recorded dialogue track. DTV, de 1984 a 1989. Eram as sequências musicais com os desenhos da Disney. Disney Family Album, de 1984 a 1986. Era ali como um documentário mostrando os artistas e os bastidores, tipo o que passava também na revista. Dumbo Circus, de 1985 a 1997, causando pesadelos em várias crianças. Tá bom, eu não sei se isso é verdade, eu só achei bem estranho. Principalmente levando em consideração que Dumbo não é esse filme assim mega feliz, né? E aqui
Parece que é mais um universo paralelo onde a mãe dele não tá, ele é o único elefante e também nem tem humanos aqui. Eu não entendi porque eles fizeram essa série, de verdade, porque ela é muito desconexa do que é o filme original. Videópolis, de 1987 a 1989. Parece exatamente o que o programa de No Ritmo mostrava ser. Welcome to Videopolis with special guest Pebbles. And now here's our host, Randy Hamilton. When an object moves so fast that it goes beyond the speed of sound, you hear a loud explosion. That's called a sonic boom. They even called it Sonic Boom Boy. DuckTales, de 1987 a 1990. Maravilhoso. Se você só assistiu a versão mais nova e você gostou, eu recomendo que você assista essa também. Se você não assistiu a versão mais nova, assiste essa e a versão mais nova. Os dois são muito bons. Good Morning, Miss Bliss, de 1988 a 1989. Quem fazia o papel da Miss Bliss era a Hayley Mills. E acredite, a gente vai voltar a falar dela bastante. Guarda esse nome. The All New Mickey Mouse Club, de 1989 a 1996. E como eu comentei no último vídeo, aqui a gente começou a ficar familiarizado com certos rostinhos. E sim, tem aqueles 4 que eu comentei. A Britney Spears, a Christina Aguilera, o Justin Timberlake e o Ryan Gosling maravilhoso. Mas também tiveram outras carinhas aqui que ficaram bem famosas depois do Mickey Mouse Club. Vocês conseguem reconhecer mais alguém? Dale, Jennifer, Justin, Carrie, JC, Brittany, Josh, Rona, TJ, Ilana, Ricky, Christina, Mark, Mita, Ryan, Matt, Nikki, Tony, Lindsay, Tay, Terry, Fred, you. Team Win, Lose or Draw, 1989 a 1992. Vocês já jogaram Gartic? Então, isso aqui é basicamente Gartic, só que na vida real, ao invés de ser no computador. Era um jogo de adivinhação do que a pessoa estava desenhando e tudo mais. Hanging up phones. They'll even forget to snack because their favorite quick draw game is playing in the driveway. Of course, the game has to end if Dad pulls in. Team win, lose, or draw. Tell us about it. Kids' favorite stars come out to play with teams from all over. Okay, I'm nervous. Give yourself 10 points if you guess team win, lose, or draw. Because that's the answer. Only on the Disney Channel. Adventures in Wonderland, 1992 a 1997. E esse aí é um pouco ali na linha do assustador do Dumbo, mas totalmente camp. Esse daí eu com certeza ia adorar assistir, porque me parece ser uma viagem muito louca. Acho que toda vez que trazem alguma adaptação diferenciada de Alice no País das Maravilhas, sempre tem aquela licença poética pra ser cada vez mais doido ou tentar alguma coisa nova e diferente. Porque Alice no País das Maravilhas é uma coisa totalmente fora da casinha, então eu gosto quando eles pegam esse universo pra tentar adaptar em alguma coisa e eles se arriscam. Eu acho que funciona bastante. Além de que também demonstra muito da época que foi feito. A interpretação das pessoas daquela época sobre o universo de Alice no País das Maravilhas. The Secret of Lost Creek, de 1992, apenas. Acabou sendo mais como uma minissérie, e a personagem principal era interpretada pela Shannon Doherty. Vocês podem reconhecer o nome dela de Barrados no Baile ou de Heathers, o musical. Alguns outros programas que passavam no Disney Channel, mas que não eram do Disney Channel, eram o The New Adventures of Winnie the Pooh, 1988 a 2006. Ele era do ABC,
mas era passado também no Disney Channel. This just into the Disney Channel. Pooh Bear flies. Oh my. The new adventures of Winnie the Pooh, weekdays at 8 a.m., 7 Central. The Mickey Mouse Club, de 1955 a 1959, também era do ABC. The Disney Channel looks back at the original Mickey Mouse Club. One of the most popular shows in television history. They were like the Beatles in those days. The Mickey Mouse Club story, only on the Disney Channel. Care Bears, de 1990 a 1997, mais um do ABC. Courageous Care Bears! As they set out to stop Darkheart's destruction. Care Bears, stairs! It's the Care Bears Movie 2, A New Generation, tonight! Darkwing Duck, de 1991 a 1999, sim, também do ABC. E esse me chocou pra caramba, porque, tipo, Darkwing Duck, igual DuckTales, pra mim era original do Disney Channel. Mas eu estava enganada. E Adventures of the Gummy Bears, de 1991 a 1997. Esse era da onde? Não, não era do ABC, era do NBC. Ha! Peguei vocês, com certeza vocês foram enganados. The Gummy Bears sold separately. Now the adventure continues at home. Agora, por último, mas com toda certeza nunca menos importante, eu decidi separar as séries que foram continuações de filmes da Renascença como uma partezinha separada só para elas, para não misturar com todos os outros conteúdos. Então, nós temos, primeiramente, a série da Pequena Sereia, que foi de 1992 a 1994. No caso dessa série, ela não é uma continuação direta, ela, na verdade, é uma prequel. É porque, né, você vai pegar a princesa que é sereia e vai mostrar a vida dela depois que ela vira humana? Óbvio que não, né? Do you wish you had a place where you could do what you like best? I love exploring. A place where you can find magic? There's no place like it. Be a part of Ariel's world. Temos então a série do Aladdin, que foi de 1994 a 1995. A série não se passa logo depois do primeiro filme, e sim do segundo, que é O Retorno de Jafar, de 1994. E ela acaba logo antes de Aladdin e os 40 Ladrões, que é o terceiro filme. Por isso também você vai ver o Iago sendo, na verdade, um dos mocinhos, entre muitas aspas. Ele é como se fosse o Deadpool deles, ele é um anti-herói. It's coming for Disney Channel viewers only. Ooh, this guy's serious. The world television premiere of Aladdin, the series. Já a série do Timão e Pumba não é nem uma prequela e nem uma sequência. É mais um universo alternativo ou universo paralelo. Afinal de contas, tudo bem, em Rei Leão a gente não sabe exatamente o ano em que a gente tá, mas que em Rei Leão, com certeza, eles não conseguiam fazer metade das coisas que eles têm a liberdade de fazer na série deles, é bem óbvio que não funciona da mesma forma que deveria funcionar. Vamos agora para a parte dos filmes. E aqui eu já vou fazer um parêntese que esses filmes não são considerados ainda DCOMs, ou seja, Disney Channel Original Movies. O Disney Channel Original Movies começa a partir de 97, que é quando essa era acaba. Porque aí fica certinho, esses filmes aqui, separadamente, são filmes que foram feitos em várias parcerias e tudo mais, que não eram exclusivos do Disney Channel. Esses filmes passavam em outros canais, em outras coisas que tinham ali a conexão ou que ajudaram na produção ou na divulgação, coisa que não acontece quando o filme é realmente uma DCOM. Uma DCOM só passa no Disney Channel. Então, vamos lá. Começando por Tiger Town, em 1983. In a special encore performance of Tiger Town. The Parent Trap 2, de 1986. É uma sequência direto para a TV do filme de 1961. Aqui no Brasil, o original ficou conhecido como O Grande Amor de Nossas Vidas. E aí veio o Operação Cupido 2. Com certeza o público brasileiro ficou confuso.
Vocês ficaram com o nome da Hayley Mills na cabeça? Porque ela tá de volta. Isso porque ela fazia o papel das gêmeas no original, quando ela ainda era adolescente. Então, o Disney Channel, ele fez um Hayley Mills Film Festival. E nesse festival passava vários filmes desde a época da infância dela, que ela era parte da Disney, mas não do Disney Channel, porque ele não existia. E agora que ela já estava adulta, ela estava participando do Disney Channel, nesse filme, na série da Miss Bliss, entre outras coisas. E aí depois, The Parent Trap 3, não, só Parent Trap 3, de 1989. Eles tiraram o The e eles têm essa mania, não é mesmo? E dessa vez a história é focada na Susan. No filme 2 era focada na Sharon, que era mãe solteira. No caso, a Susan nunca se casou. E essas três gêmeas vão tentar juntar o pai delas com a Susan, que é a decoradora da família. Parent Trap Hawaiian Honeymoon, de 1989. Aliás, não sei se alguém reparou, mas o pai da família, o Jeffrey, é interpretado pelo Barry Budswick, e ele também fez o avô da Mackie em Teen Beach Movie. Fun fact, na versão de 1998 com a Lindsay Lohan, a mãe da Meredith se chama Vicky Blake, e ela é interpretada pela Johanna Barnes, que fez a versão da Meredith de 1961, que se chamava Vicky Robinson. Mr. Boogedy, de 1986. O espectro do Sr. Boogedy. Sim, eu vou começar a falar os nomes em português, porque esses, mesmo que não tenha passado na época, depois vieram a passar no Disney Channel Brasil também. Bride of Boogedy, de 1987. A noiva de Boogedy. Anne of Green Gables, The Sequel. Sim, The Sequel. Você me ouviu direito. De 1987. Eu amo o conteúdo de Anne com Anne of Green Gables. E, assim, eu amo principalmente essa atriz que fez a Anne dessa época. E eu só não entendo. Eu só não entendo. Qual é o vício do Disney Channel de pegar coisas e fazer sequências pro canal? Qual é o sentido? Mas que valeu a pena, valeu, porque ganhou, foi indicado em vários prêmios, tem um Emmy. Valeu a pena pra Disney. Not Quite Human, de 1987. Adorável Android. Se prepara, porque a tradução dos nomes dessa saga aqui, que são 3 filmes, que acho que esse aqui foi assim, o primeiro ápice assim, do Disney Channel, porque eles realmente fizeram certinho a sequência uma atrás da outra, não teve filmes entre as sequências, foram seguidos. Então tava dando bastante certo eu seguir nesse padrão aqui do Not Quite Human. Aí teve o Not Quite Human 2, 1989. Uma Paixão Eletrônica. Adorável Android. Uma Paixão Eletrônica. Ainda tem ali uma conexão? Tem uma conexão, mas eu tenho certeza que se você pegasse o VHS disso aqui em algum lugar, você não saberia que é uma sequência. Se você olhasse com bastante atenção, você até poderia falar, ah, nossa, é... Aqui, ó, sequência, eu lembro do primeiro... Se você não viu o primeiro, muito provavelmente você ia pegar esse aqui sem contexto nenhum, assistir e ficar totalmente confuso. Not Quite Human 3, de 1992. Chip, meu filho é um androide. Chip, meu filho é um androide. É sério isso, gente? É sério? Adorável Android, Uma Paixão Eletrônica. Chip, meu filho é um androide. A gente já sabe que seu filho é um androide. A gente tá no 3º filme, cara. Não é possível. Eles parece que estavam querendo fazer marketing aqui no Brasil, fazendo como se fossem filmes totalmente diferentes e não sequências. It's a machine. So where's my real dad? It's the case of the missing dad. What's a dad look like? A lot like you. Mas aí, tudo bem, né? Eu não estava lá na época, eu não sei se eu teria me confundido, pegado o Chip, meu filho é um androide, achando que é um filme solo, o primeiro filme, mas eu acho que, com certeza, isso poderia acontecer. Still not quite human. From Walt Disney Home Video. Rock and Roll Mom, de 1988. Mamãe Rock and Roll.
Esse foi difícil achar qualquer imagem, mas eu achei que o conceito foi realmente muito legal. Essa daqui era basicamente a Hannah Montana antes da Hannah Montana. Também pode-se considerar que se a gente inverter a ordem da linha do tempo, isso aqui é o futuro da Hannah Montana se ela não tivesse dito qual era a identidade secreta dela. Dá pra realmente dizer que nada se cria, tudo se copia ou também se transforma. Porque pode não ser totalmente igual, mas que de anos em anos a gente, na verdade, pega os mesmos conceitos e entrega com uma nova embalagem, com certeza, isso é verdade. Night Train to Kathmandu, de 1988. Tem a Mila Jovovich no elenco. É o Expresso para Kathmandu. E eu achei as cenas muito fofinhas, me deu muito vontade de assistir também. A boy and a girl from two different lands. What's it like where you come from? Where I come from, people have never learned to be dishonest. Drawn together on a journey that will change them forever. We believe that when a person saves another's life, their souls become as one. Tonight, join the adventure and romance in an exclusive Disney Channel encore performance of The Night Train to Kathmandu. Agora vamos lá, dá uma segurada aqui na minha mão. Eu vou ter que editar umas fotos pra mostrar isso pra vocês, mas vamos lá. A Friendship in Vienna, 1988. Ver o nome Disney e ver essa bandeira é muito doido. A gente tá no final dos anos 80. Disney, vamos com calma. O que você tá? O que tá passando na sua cabecinha pra fazer uma coisa dessas? Tudo bem, é claro, a história deve ser bem bacana, mas pra um Disney Channel? Pro Disney Channel? É por isso que eu falo, não considerem isso de cons, gente. Elas foram feitas em parceria. Elas não foram feitas para o Disney Channel. E dá pra notar a diferença que causa. Bom, a gente tem agora Mother Goose Rock and Rhyme, de 1990, com a maravilhosa Shelley Duvall e também com a Cyndi Lauper. E esse é mais um que é bem camp. Ele é bem, assim, visualmente criativo e legal, e eu super assistiria e adoraria quando era criança, e talvez até hoje em dia, se eu conseguir achar em algum lugar. Your favorite nursery book characters come to life in a Disney Channel premiere film. Meet Peter Piper, proud proprietor of this profitable pickle pepper hat. Little Miss Muffet. More curtain way? Itsy Bitsy Spider. Gotta go. Mary and her little lamb. Humpty Dumpty. Jack and Jill, the Three Blind Mice. Mother Goose Rock and Rhyme. Airborne, de 1993. Ou Manobra Super Radical, como foi chamada aqui no Brasil. E nesse filme tem umas carinhas conhecidas que você com certeza não imaginaria estar nesse filme, como por exemplo do Seth Green e especialmente de um super novinho Jack Black. Tá, não super novinho, ele não era criança, vamos com calma, Clara. Mas ele tava bem novo. E tipo assim, eu não esperava ver ele nesse filme. Nós temos então Escape to Witch Mountain, de 1995, ou Fuga para a Montanha Enfeitiçada. Só que aí aqui a gente abre um parênteses. Talvez esse nome, ou o nome em português principalmente, te remeta a alguma coisa que você conhece e você está certo. É porque teve aquele filme com o Jack Bruno, né, o The Rock e tudo mais, e era também da Montanha Enfeitiçada, só que como Parent Trap, Operação Cupido, esse já é um domínio ali, já é um filme que ele vai se tendo reboot, vai sendo reformulado, a cada geração, mais ou menos assim, ele volta. Só que quando você procura sobre o Escape to Witch Mountain, o primeiro que vai aparecer é um dos anos 70, é de 1975. E não é desse que a gente está falando aqui no momento. O que a gente está falando é o de 1995, que tem a Elizabeth Moss, que vocês podem muito conhecer por causa do papel dela em The Handmaid's Tale,
E também o que depois vai se tornar o queridinho do Disney Channel por um tempo, que a Disney não soltava a mão desse garoto. Ele não fazia, eu acho que séries, mas ele fazia muito filme no Disney Channel. O Eric Von Detten. Ele, provavelmente vocês lembram dele nos filmes da Mia Thermopolis, do Diário de uma Princesa. E, assim, esse garoto começou aqui, na Fuga para a Montanha Enfeitiçada, que ficou meio escondido esse filme. É difícil de saber da existência dele, o que é estranho, porque os dois depois acabaram ficando bem conhecidos, principalmente no Disney Channel. Então é estranho que o primeiro filme que aparece quando a gente procura sobre esse filme envolvendo o Disney Channel seja o de 75. Tudo bem que o de 75 passou também no Disney Channel, igual outros filmes infantis no geral, também tinham reprises de coisas do ABC e tudo mais, passava, normal. Mas esse filme não é lembrado e não tem cenas e não tem quase nada na internet ou fotos, o que pra mim não faz o menor sentido, porque ele é de 95, não é uma coisa assim tão antiga pra ser Lost Media. E aí eu quero saber, alguém assistiu essa versão? Alguém lembra de ver essa versão? Eu fiquei genuinamente curiosa, por favor me contem. Eles são gêmeos e órfãos e foram separados quando ainda eram bebês. Espere, não me deixe sozinha aqui. 9 anos depois, eles se reencontraram. Sabia que isso aconteceria? E juntos, descobrem que possuem incríveis poderes. Agora correm perigo e precisam usar seus poderes para combater o mal. Fuga para a Montanha Enfeitiçada. Agora nós temos The Little Riders, de 1996. Também chamado no Brasil de Símbolo da Liberdade. Sim, eles fizeram de novo. Eles fizeram de novo. O início do Disney Channel foi estranho. Foi estranho pra caramba. Mas enfim. Não vou entrar muito nesse assunto aqui, não. What would you do if you were visiting your grandparents and a war broke out? Joey, this is not for you. If you met the enemy face to face. Why are you here? I told you I'm a soldier. Heidi's Noli Thornton stars in the heartwarming story of one little girl and 6 little riders. They're not just statues. They keep us safe. No one has to die for statues. The Little Riders, Sunday at 7 p.m. 6 Central. Bom, então é isso. Eu não consegui me aprofundar, obviamente, muito nas séries e filmes aqui, porque a grande maioria eu nem consegui achar pra assistir hoje em dia. Eu simplesmente não tenho acesso ao conteúdo pra me aprofundar muito melhor em cada um deles. Em alguns eu nem queria me aprofundar, mesmo. Pra mim tá ótimo manter distância, mas eu sinto que aqui realmente foi tudo muito jogado, muito se agarrar em nomes de coisas famosas que já existem para tentar trazer um público, como é o caso das Operações Cupidos e o caso também da Anne de Green Gables. Eu acho que eles estavam ali ainda muito no início de formular o que eles realmente queriam mostrar no Disney Channel, o que eles queriam que as crianças considerassem como sendo, nossa, isso aqui é um filme do Disney Channel com toda certeza. Ainda não era uma coisa redondinha, era muito, assim, jogado cada um para um lado, cada tema, cada, assim, estilo visual muito completamente diferente, não tinha ali uma coesão muito certinha. Então, imagino que depois disso, foi por causa desse tipo de teste que depois eles começaram a falar, bom, vamos investir em coisas para a gente e formular a nossa própria marca. E foi a partir de 97 que surgiram as DCOMs. E aí a gente vai falar disso num próximo vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aventura.